Indenização no programa Mais Médicos. Doutor, é nesse vídeo que você vai descobrir absolutamente tudo que você precisa saber a respeito dessa indenização e como recebê-la. Vamos por partes. A lei do Mais Médicos, que é essa lei que está aparecendo aqui na sua tela, ela traz dois tipos de médicos e cada um recebe uma indenização diferenciada do outro. O primeiro médico é o médico descrito no artigo 19A. O segundo médico que recebe uma indenização diferenciada é o médico que está descrito no artigo 19B. Qual que é a diferença desses dois médicos? O primeiro médico do artigo 19A é o que a gente chama aqui no escritório de médico tradicional. Então é aquele médico que está no programa Mais Médicos. Esse médico ele recebe uma indenização no valor X. Pois bem, já o segundo tipo de médico que recebe uma indenização diferenciada, ou seja, uma indenização um pouco maior, é o médico do artigo 19B. Qual que é a diferença desses dois médicos? O primeiro médico, do 19A, é o médico tradicional que está no programa. O segundo médico do 19B é o médico que utilizou o FIES na graduação. O primeiro médico, ele pode receber uma indenização máxima de até 20% do valor que ele recebeu de bolsa no período de 48 meses. E o valor mínimo de 10% do total das bolsas que ele recebeu em 48 meses. Se você é um médico tradicional que não usou FIES, você deve estar imaginando, mas como que eu vou receber essa indenização maior de 20%, já que essa é a indenização maior que eu, como médico tradicional, posso receber? Por quê? Se você é um médico tradicional que está no programa Mais Médicos e que não usou FIES, ou você vai receber uma indenização de 10%, calculada sobre 48 meses de bolsa, ou você vai receber uma indenização de 20%, calculada também sobre 48 meses de bolsa que você recebeu. Mas daqui a pouco eu te explico a diferença. Já o médico do artigo 19B, que é o médico que usou o FIES na graduação, ele pode receber uma indenização de até 80%, ou uma indenização mínima de até 40%. Então vamos para o comparativo? Médico tradicional que está no programa Mais Médico. Máximo de indenização que ele pode receber, 20%. O mínimo que ele pode receber, 10%. Em ambos os casos, vai ter a base de cálculo, o valor de 48 meses de bolsa. Médico que usou o FIES na graduação. Valor máximo que ele pode receber, 80%. Valor mínimo que ele pode receber, 40%. Em ambos os casos, a base de cálculo também é o valor recebido de bolsa durante 48 meses. Mas vamos lá, então, fazer a diferença. Quando que o médico tradicional vai receber 20%? E quando que o médico tradicional deve receber 10%? Vamos lá. O médico tradicional, de acordo com o artigo 19A, inciso 1, ele vai receber 20% do valor total das bolsas percebidas pelo médico participante no período de 48 meses, se atuar em área de vulnerabilidade indicada em ato do Ministério da Saúde. Então, se o médico tradicional que não usou o FIES e está no Mais Médicos trabalha em área de vulnerabilidade indicada pelo Ministério da Saúde, ele recebe 20%, a indenização maior. Mas o inciso 2 vai dizer que o médico vai receber 10% se ele atuar numa área de difícil fixação. Então, o médico tradicional recebe 20% se trabalha em área de vulnerabilidade. E o médico tradicional recebe 10% se ele atuar em área de difícil fixação. Só que o grande problema aqui é o seguinte: essa indenização, ela veio para a lei do Mais Médicos lá no mês de julho de 2023, por intermédio da lei 14.621. E essa lei, ela trouxe o direito líquido e certo de receber a indenização, mas essa lei condicionou o recebimento dessa indenização a uma obrigação a ser cumprida pelo governo federal, ou seja, pelo Ministério da Saúde. Qual que é essa obrigação? É justamente a obrigação de criar esse ato que está mencionado aqui no artigo 19A, inciso 1. Ou seja, se atuar em área de vulnerabilidade indicada em ato do Ministério da Saúde. Então perceba que nós estamos no ano de 2025, no mês de abril. A lei, trazendo esse direito líquido e certo, foi criada lá na metade de 2023 e trouxe uma obrigação para o Ministério da Saúde, que é criar esse ato discriminando qual que é a área de vulnerabilidade e qual que é a área de difícil fixação. E aí, doutor, é que está o grande problema. Até hoje, o governo federal ele não criou esse ato. Por isso que os médicos, na via administrativa, eles não conseguem receber essa indenização. Porque se for solicitar essa indenização, o que o governo vai falar? Fala, opa, doutor, calma aí. O ato do Ministério da Saúde ainda não foi criado. Mas aí vem um questionamento. Tá bom, mas eu tenho um direito líquido e certo, que é inquestionável e que está escrito numa lei federal, que é a Lei do Mais Médicos. Eu tenho que ficar esperando o governo ter a boa vontade de criar um ato para distinguir área de vulnerabilidade
e área de difícil fixação para eu receber a minha indenização, é isso que o governo vai te falar se você solicitar a sua indenização. E perceba, pessoal, que lá no artigo 19b, que traz a situação da indenização diferenciada para o médico que usou o FIES, acontece a mesma coisa. Ó, artigo 19b, parágrafo 1º, inciso 1, diz que o médico vai receber 80% das bolsas que ele recebeu durante 48 meses se atuar em área de vulnerabilidade. Ou ele recebe 40% se ele atuar em área de difícil fixação. Só que ainda assim é mencionado que a área de vulnerabilidade de difícil fixação ela deve ser indicada em ato do Ministério da Saúde. Então é o mesmo ato que nós estamos falando aqui. Afinal, o direito líquido e certo ele existe há quase 2 anos. Há quase 2 anos o governo, então, não teve essa boa vontade, digamos assim, de criar o ato para poder diferenciar qual é a área de vulnerabilidade e a área de difícil fixação, para fins de determinar qual o percentual da indenização. E aí o médico fica assim, ó, de braço cruzado, contra a parede, refém dessa omissão por parte do governo. Mas sabia que isso aí tem solução? E eu vou te mostrar um exemplo prático e que já está pacificado na justiça também no mundo da medicina. Lá na lei da residência médica, tem um artigo que fala que o médico residente, ele tem direito à moradia. Não sai desse vídeo que, com esse exemplo, você vai entender mais sobre o direito à indenização. Então, na lei da residência, diz o seguinte: a instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico residente, durante todo o período da residência, condições adequadas para repouso, alimentação e moradia, conforme estabelecido em regulamento. Vai estar aparecendo aqui na sua tela. Então, a lei da residência traz para o médico um direito líquido e certo de receber uma moradia. Só que condiciona, ó, conforme estabelecido em regulamento. Qual que é a novidade? Esse regulamento não existe. Não existe. E aí o que acontece? O médico residente ficando sem moradia, por conta de um regulamento que não foi criado, ele não pode ficar prejudicado. O que aconteceu então na justiça do nosso país? Muitos médicos residentes ingressaram com muitas ações pedindo auxílio moradia. Ou seja, já que a lei da residência me garante um direito líquido e certo à moradia, mas essa moradia não é dada pela instituição de saúde porque não existe esse regulamento, o médico não pode ficar prejudicado. Então, você que é médico, com certeza você sabe desse assunto do auxílio moradia. Que, não sendo então a moradia concedida pela instituição de saúde pública, o médico pode ingressar judicialmente para poder receber o valor em dinheiro então. Que hoje o auxílio moradia, ele é pago no valor de 30% calculado sobre o valor bruto da bolsa da residência. Então perceba aqui, doutor, do Mais Médicos. Existe então uma situação, também no mundo da medicina, em que existe um direito líquido e certo, que é o direito à moradia. Só que esse direito à moradia, ele tem que estar condicionado a um regulamento que devia ser criado pelo governo. O governo não criou esse regulamento. Ainda assim, a moradia foi convertida em quê? Em dinheiro para um médico residente. É a mesma coisa que acontece na lei do Mais Médicos. Então, se existe um direito líquido e certo à indenização e foi dado um prazo razoável de espera para que o governo pudesse criar esse ato do Ministério da Saúde, e esse ato ele não foi criado, o médico do Mais Médicos não pode simplesmente ficar olhando para o alto e esperando a boa vontade do governo para criar esse ato. Mas aí, Caio, se não tem o ato, como que eu vou receber então, no caso do médico tradicional, 20%, que é o valor maior, e no caso do médico que usou o FIES na graduação, como que ele vai receber 80%, que no caso é o valor maior? Porque eu sei que você é médico, você vai querer receber o valor maior. Só que aí, eu trabalho ou não em área de vulnerabilidade? E eu trabalho ou não em área de difícil fixação? Porque isso é determinante para saber o percentual que você vai receber, certo? Vamos lá, isso aí tem solução também. Olha só, no painel do Mais Médicos, conforme o senhor ou a senhora está vendo aqui na tela, todos os municípios, absolutamente todos os municípios, eles têm um certo grau de vulnerabilidade. Então, está descrito logo aqui abaixo que é ou muito baixa vulnerabilidade, ou alta vulnerabilidade, média vulnerabilidade, ou altíssima vulnerabilidade. Então é inquestionável que aquele município onde o médico se encontra, ele tem algum grau de vulnerabilidade. E pela omissão do governo em especificar se é uma área de difícil fixação ou de vulnerabilidade, nós podemos utilizar o próprio painel do Mais Médicos, que diz que o seu município tem algum grau de vulnerabilidade, por menor ou maior que seja, para poder determinar que você está em área de vulnerabilidade, portanto, tem direito de receber a indenização. Ficou claro por aqui? Inclusive, comenta aqui abaixo. O nosso escritório há mais de 5 anos atua somente nessa área, já atendemos mais de 4.500 clientes somente na medicina e nós queremos saber a sua opinião, se está ficando tudo muito claro aqui e se ficar alguma dúvida já pode deixar aqui nos comentários, não esquece também de se inscrever. Vamos continuar para poder falar sobre como receber então na prática essa indenização. Olha só que bacana. Aqui no artigo 19A, lá embaixo, vai falar que o médico ele pode receber essa indenização em 2 parcelas. Então veja só o que está escrito aqui na sua tela. Em 2 parcelas da seguinte forma: 30% do valor total da indenização
após 36 meses de permanência no projeto. Então, você que é médico do Mais Médicos e não usou o FIES na graduação, que é o que a gente chama aqui no escritório de médico tradicional, passou 36 meses, você já pode receber 30% desse valor total da sua indenização. Só que quando passar, então, 48 meses, você já recebe os outros 70%. Então, você vai receber o valor total da sua indenização se você completou 48 meses. Mas se você já completou 36 meses no programa Mais Médicos, você já pode receber aí os 30%. Ah, mas eu já tenho aí 5 anos, então você vai receber em parcela única, tá joia? Mas veja só, existe um prazo para que você possa solicitar essa indenização. Então, se você já extrapolou 48 meses, né, que seria ali o primeiro ciclo no projeto Mais Médicos, você, a partir desses 48 meses, tem um prazo para poder solicitar essa indenização, que no caso é o prazo de 5 anos, tá joia? Agora, o médico que usou o FIES na graduação, ele pode receber em 4 parcelas. O médico que está no Mais Médicos e usou o FIES, passou 12 meses, ele já recebe 10% do valor total da indenização. Passaram 24 meses, ele recebe mais 10%. Passaram aí mais 36 meses, ele recebe mais 10%. Então perceba, completou 12 meses, médico que usou o FIES e está no Mais Médicos, já recebe 10% do valor total da indenização. 24, 36, ele já recebe aqui os 30%. Só que ele completou então 48 meses, aí ele recebe os outros 70%. Mas se ele já está há mais de 48 meses, em parcela única, ele já pode receber todo esse valor. Então é isso, doutores. A intenção do nosso escritório é explicar de uma forma tão clara que você consiga explicar para qualquer outro colega médico. Mas se você também quiser se poupar desse trabalho de explicar tudo, você também pode compartilhar o nosso vídeo para algum colega médico, algum grupo no WhatsApp, para médicos que precisam saber dessa informação sobre receber essa indenização. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um brevíssimo resumo sobre essa questão da indenização para trazer um nível de clareza ainda maior para você, tá? Aqui abaixo também está as nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar por lá para ficar por dentro de tudo aí no mundo da medicina. Forte abraço, eu sou o Cairo Rodrigues, valeu!